Hoje eu vou falar sobre um assunto que me irrita profundamente, a Finlândia. E não é que a Finlândia me irrite, nem conheço, nunca fui. Mas o que eu acho muito problemático é o discurso que existe no Brasil sobre a educação da Finlândia, ou sobre em quais aspectos a gente deveria se inspirar para também ter aqui uma educação de altíssima qualidade. Já faz mais de 20 anos que a Finlândia é vista como um país referência para a educação, principalmente por causa dos resultados no PISA. Vocês já devem ter ouvido falar no PISA, porque ele sai com frequência na mídia quando os alunos brasileiros ficam entre as últimas posições de português e matemática. O PISA é um exame aplicado no mundo todo, em mais ou menos 70 países, em alunos de 15 anos de idade, e aí a gente consegue ter uma comparação de quais são os países que têm os melhores resultados, quais vão pior, por quê. O PISA analisa também muitos aspectos relacionados a quem são esses alunos, se eles vivem em área rural, em área urbana, compara o resultado com recorte de gênero, ou seja, é um exame bem importante e bem informativo para a gente sobre como é a educação nos países e como os alunos de 15 anos estão se saindo em coisas básicas esperadas para a cidadania, como no nosso caso, ler e interpretar, ler e entender aquilo que foi lido. O fato de a Finlândia frequentemente ficar no topo desse ranking faz o mundo inteiro olhar para ela como uma referência, o que é completamente legítimo, é claro, a gente quer também saber reproduzir no nosso país um sistema de educação, uma abordagem que favoreça o desenvolvimento das habilidades nos jovens, que seja a melhor oferta possível do que há na educação. Então, qual é o problema? O problema é que, geralmente, quem se apega à educação da Finlândia vai pescar ali um único aspecto e tratá-lo como se ele fosse o responsável por uma grande mágica. Por exemplo, na Finlândia eles têm mais tempo de aulas de arte e menos teoria. Ou, na Finlândia os alunos passam mais tempo na escola do que aqui no Brasil. Ou, é porque eles enxugaram o currículo e isso fez toda a diferença. Gente, eu tô com medo de que vocês vejam só um pedaço do vídeo, porque no final eu vou fazer um monte de ressalvas. Então eu sugiro que, se vocês não puderem ver agora, que salvem para depois. No site da OCDE, que é a sigla em português para Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a gente encontra alguns documentos com detalhamento sobre a história da educação de alguns países, sobre as reformas, sobre o que foi feito. E eu fui buscar informações num documento que é específico sobre a Finlândia, que se chama Slow and Steady Reform for Consistently High Results, ou seja, uma reforma lenta e constante e progressiva para resultados sólidos. Só o nome já chama atenção porque não há sugestão alguma de que a solução foi mágica ou veio do dia para a noite. E aí, quando a gente começa a ler o documento, tem várias informações muito importantes e interessantes, tanto sobre os alunos quanto sobre os professores. Claro que não só sobre eles, mas sobre uma abordagem mais ampla. Vou exemplificar. Tem um trechinho que diz o seguinte: a primeira coisa a se notar é que essas escolas oferecem mais que educação. Elas fornecem uma refeição quente diariamente para cada estudante. Oferecem tratamento médico e dentário. Oferecem orientação e aconselhamento psicológico e acesso a uma ampla gama de serviços de saúde mental. Atenção! Tanto para os estudantes como para as famílias que precisem. Ou seja, logo no começo do documento a gente já vê que tem um compromisso com o bem-estar desses jovens, não é só uma preocupação intelectual. Esse documento também fala bastante sobre uma construção de uma imagem positiva a respeito dos professores e de uma valorização por parte da sociedade. Então, o professor é visto como autoridade, é valorizado como tal, recebe a formação adequada e tem a responsabilidade e a autoridade para tomar as decisões que cabem a ele. Os pais não vão ficar questionando, o governo não vai tentar impor nada, não é assim. Eles podem escolher os livros didáticos que eles quiserem usar, outros materiais, a abordagem. Cada um deve ter essa autoridade de tomar as melhores decisões para as turmas que tem. Concordam que se fosse só enxugar currículo, mexer na carga horária ou alguma coisa assim, seria relativamente simples? Depois o documento fala sobre uma flexibilização do currículo, ou seja, não tem uma lista de coisas obrigatórias. Existe sim uma base que deve ser usada como referência, mas cada professor tem autonomia para escolher exatamente o que ele vai ensinar e como. E a sociedade concorda com isso, aprova e confia nos professores. Mas como é que eles conseguiram construir essa confiança? Primeiro, com o próprio governo oferecendo uma formação de altíssima qualidade.
E aí tem algumas informações, se eu não me engano, na década de 80, eles fizeram um programa para que todos os professores tivessem obrigatoriamente mestrado. Então, um professor não poderia ir para a sala de aula sem antes ter feito um projeto de pesquisa, sem ter se especializado muito. Então, as expectativas em relação à formação dos professores são muito altas, e os professores que já estavam em atividade naquele momento tiveram um período de 10 anos para se adaptar. Claro que a formação é continuada, não bastava fazer o mestrado e pronto, né? Eles vão continuar fazendo cursos e se especializando. Reforço que não foi do dia para a noite, não é simplesmente chegar e falar para os professores, agora cada um faz o que quiser. Não, foi um longo processo de formação mais profunda, inclusive com todos os professores sendo preparados para lidar com alunos de necessidades especiais. Eu não tenho certeza se ainda é assim que a gente fala em português, fiquem à vontade para me corrigir, mas é a expressão que aparece nesse documento. Para não me estender muito, tem mudança no currículo? Tem. E essa mudança é no sentido de diminuir. O que, aliás, se tenta fazer várias vezes no Brasil, mas com muita resistência das pessoas que acham, meu Deus, mas vai tirar esse assunto, vai tirar aquele assunto. Não é algo que tem uma aprovação muito ampla por parte dos leigos, mas é uma tendência mundial. Por quê? Porque as necessidades mudam conforme o mundo muda. A gente tem muito mais informação à disposição, não é necessário decorar todas, é necessário saber usar as informações, saber como encontrar, saber como avaliar a qualidade, assim por diante. Tem investimento nos professores? Tem. E o investimento é tão profundo que ele muda socialmente a maneira como se vê um professor. Professores são muito respeitados, valorizados, admirados. É sabido pela sociedade que se alguém conseguiu se tornar um professor é porque se submeteu a uma formação muito bem feita, constante, bem estruturada, crítica e que tem, sim, toda a ferramenta necessária para conseguir tomar as melhores decisões para os alunos. Tem investimento de um ponto de vista social? Tem. E aqui eu fico com um pouco de medo desse assunto pelo seguinte motivo. Não significa que, enquanto a pobreza não acabar no Brasil, a gente não vai conseguir ter educação de qualidade. É claro que aluno com fome não aprende, aluno doente não aprende, aluno com uma família em situação de vulnerabilidade ou com os pais doentes não vai aprender. Mas o que eu quero dizer é que essas coisas são feitas concomitantemente. Tem muita gente cuidando para que o social melhore e tem muita gente pensando do lado pedagógico, em como oferecer para os estudantes uma experiência de mais qualidade, conteúdos de mais qualidade, uma abordagem que faça diferença. Outra coisa que me preocupa quando eu trago esses dados é que alguém possa pensar assim, mas foi um processo muito lento, então quer dizer que a gente só vai conseguir melhorar as coisas daqui 20 anos. Não tem como ter uma expectativa para melhorar agora. Gente, não é isso. Um plano de longo prazo não inviabiliza um plano também de curto prazo, porque tem alunos na escola hoje que precisam de uma educação de melhor qualidade para amanhã, não para daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não dá para falar assim, isso é um processo que demora, então vai ser para a próxima geração. Não. É claro que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em algo no longo prazo e tem que pensar como remediar a situação para os alunos que estão indo para a escola hoje. E eu tenho certeza que isso está sendo feito em muitos lugares. Eu trabalho com educação, trabalho com pessoas que trabalham com educação há muitos anos, com materiais didáticos, com formação de professores, conheço muitos professores, existem muitas coisas em andamento. É claro que elas não são perfeitas, não vai ser do dia para a noite que a gente vai ter a situação ideal, mas muitas coisas estão sendo feitas. E a gente espera que, enquanto a gente está olhando para a educação em si, as outras pessoas, os outros especialistas, as outras áreas também estejam cuidando das responsabilidades que lhes cabem, né? Outro contraponto importante em relação à situação da Finlândia. Não dá para a gente imaginar que a educação de qualidade esteja condicionada ao fim da pobreza, por exemplo, ou algo assim, mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado, porque muita gente gosta de pegar como modelo um lugar pobre que conseguiu melhorar a educação e usa isso como argumento para dizer que não é necessário se preocupar com o lado social, que dá sim para os alunos melhorarem o resultado, mesmo com fome, mesmo numa região que vive muita pobreza, mesmo com as famílias em situações vulneráveis.
Eu sei que muitos de vocês que me seguem já sabem de tudo isso que eu tô falando, mas eu faço questão de repetir porque eu vejo que com alguma frequência lugares, exemplos como esses são eleitos e são usados de maneira incompleta, de maneira simplista. Ou seja, a gente pinça ali um aspecto, alguma coisa fora do contexto e usa essa informação como se ela fosse universal, como se ela fosse a única medida necessária para ser tomada. Ou também usa essas informações de forma a fazer generalizações. Então, a gente precisa de um olhar para o social para que a educação melhore? Sim. É impossível melhorar a educação enquanto o social não tiver 100%? Não. Essas informações que eu trouxe, eu tinha selecionado para um roteiro que eu escrevi em 2018. Nossa, Carol, como você foi rápida em tirar esse plano do papel, né? Pois é. Mas eu estou dizendo isso para vocês saberem que não é um documento de ontem, não saiu agora, mas a gente não precisa todo ano ter uma informação bombástica sobre o que faz a educação de determinado país se destacar, dado que, como o próprio nome do documento já sugere para a gente, ou já entrega, trata-se de um processo lento e contínuo. Eu quero ver o Brasil ir melhor no PISA no próximo ano, com toda certeza, e eu sei que esforços estão sendo feitos para isso. Mas eu também quero que vocês saibam, quando saírem essas manchetes com os próximos resultados e mostrando de novo que a Finlândia está, porque ela estará nas primeiras posições, que não foi só aumentar a carga horária das aulas de artes ou segurar os alunos na escola em período integral. São muitos os fatores envolvidos, muita coisa necessária para que esse resultado venha de maneira tão marcante. Eu resolvi falar só da Finlândia, mas nessa pesquisa que eu tinha feito em 2018, eu também selecionei alguns dados sobre outros países. Só para vocês saberem, por exemplo, a China é um país que também vai bem nessas avaliações, embora tenha uma abordagem na parte pedagógica bem diferente, é mais conteudista, mas enfim, algumas informações sobre a China. Muito investimento nos professores. A cada 5 anos, eles têm que ter completado 360 horas de treinamentos, recebem salários compatíveis com outros funcionários públicos do país e tem um currículo que ainda é considerado muito sobrecarregado. Sobre Singapura, a gente tem informações de que a qualidade da educação coincidiu com uma ascensão econômica e que houve uma mudança de um ensino mais conteudista para um ensino mais reflexivo, com pensamento crítico, com tentativa de despertar a paixão pela aprendizagem. Os currículos foram diminuídos, são mais enxutos, mas são mais diversos. Ou seja, tem uma preocupação com a formação do indivíduo. E para a gente acabar, tinha anotado algumas coisas sobre o Canadá, principalmente que a educação corresponde a mais ou menos 13% de todos os gastos públicos e que a chave para aumentar o sucesso das escolas foi dar para os professores as condições necessárias para eles desenvolverem um bom papel. Diz que eles têm salários mais altos do que a média do país e que também recebem muita formação. Espero que esse vídeo tenha sido informativo, não tinha intenção de desanimar ninguém. Acredito muito, profundamente, na educação e acho que a gente pode participar de debates de um jeito mais qualificado, com informações de melhor qualidade. Gente, claro que eu vou aproveitar a oportunidade para falar para vocês que eu acabo de lançar um livro sobre interpretação de texto na era digital, cheio de exemplos do Brasil e com muitas informações também, com partes muito engraçadas, com partes mais teóricas. Ele está disponível na Amazon, é o Não Foi Isso Que Eu Quis Dizer. Convido todo mundo a conhecer.